A paz do Senhor, meus irmãos, eu quero deixar uma palavra de reflexão para você nesta tarde. Está escrito aqui em Mateus capítulo de número 5, versículo de número 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Isto aqui essa aqui são palavras de Jesus, quando fala para os discípulos e logo após também ele vai falar que nós somos a luz deste mundo. E ele está aqui prevenindo os discípulos dizendo: vocês são o sal. Mas se o sal for insípido, ou se o sal não tiver mais sabor, para que ele serve? Ele serve somente para uma coisa: ser jogado fora e ser pisoteado pelos homens. A igreja brasileira, infelizmente, perdeu a sua identificação. Nós estamos vivendo uma igreja que não tem mais identidade. Quando eu falo igreja, eu não estou falando em uma placa denominacional. Estou falando de uma igreja como um todo. A igreja, infelizmente, deixou-se, por deixar muitas coisas entrar dentro dela, ela se tornou uma mistura de crenças, uma mistura de culto. E, na verdade, as pessoas já não sabem mais o que estão fazendo dentro de igrejas. Porque a Bíblia diz que aquele que diz que está nele, em Jesus, deve andar como ele andou. Você vê, por exemplo, o apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então há uma identificação. Ou seja, Paulo está dizendo para que eles possam imitar as obras dele, porque ele está imitando as obras daquele que chamou ele, Cristo. Quando eu falo que a igreja perdeu sua identificação, é porque nossos líderes, infelizmente, na sua maior parte, não são todos, mas na sua maior parte, perderam o temor a Deus. E aí você vê, por exemplo, cultos que mais de 90% do tempo do culto, os pastores estão pedindo dinheiro. Os pastores estão com aquela conversa mole muitas das vezes, porque o aluguel está atrasado, porque isso, aquilo outro, e eles acabam por, a maior parte do tempo, estar pedindo para as pessoas sempre ofertarem, sempre contribuírem. E isso não é errado, você ofertar, você dizimar. Só que o culto não é só para isso. Eu não posso perder a maior parte do tempo que é o culto a Deus para pedir dinheiro. Eu tenho que ensinar. E se eu ensinar, as pessoas vão aprender a contribuir e a obra do Senhor não vai parar. O problema é que muitos líderes estavam vivendo uma vida luxuosa e agora, quem sabe porque Deus tem aberto os olhos de muitas pessoas, até a contribuição tem caído. E eu estou falando aqui de pessoas que estão usando de recursos financeiros da igreja para sustentar os seus luxos pessoais. E por causa disso, muitos líderes precisam abrir mão de alguns princípios para que a sua igreja fique superlotada. Para que tenha aquela multidão de pessoas, todos os cultos, todas as reuniões, eles precisam abrir mão de princípios. E aí, cada dia mais, eles começam a deturbar o culto. O culto que deveria ser a Deus, hoje já não é mais a Deus. Nós temos hoje o culto antropocêntrico. Nós temos aqui no canal um vídeo que eu explico certinho o que é isso. É um culto onde o homem é o centro. E não é difícil de você vê isso nos louvores. Os louvores que são cantados, que são hoje escritos, são escritos para os homens, são para as pessoas. É para que as pessoas se cultuem uns aos outros. Se nós lermos no livro de Gênesis, quando a serpente enganou Eva, a serpente não pediu adoração para ela, não disse para ela, me adore. A serpente disse, se adore. O dia que vocês comerem desse fruto, vocês serão semelhantes a Deus, sabendo discernir o bem e o mal. Ou seja, vocês vão escolher o que é certo e o que é errado. Esse é o culto que nós estamos vivendo hoje. O culto antropocêntrico, onde o homem é o centro. Aonde que se você se posicionar contrário aos costumes deles, contrário ao que eles estão pregando, com certeza você vai ser o errado da história. Porque eles vão usar textos fora de contextos para dizer que você não pode julgar, que você é um hipócrita, que você não faz o que eles fazem. E infelizmente é o que nós temos visto, uma igreja sem identidade. Uma igreja que não se identifica com Cristo. Se nós pegarmos a igreja primitiva, nós vamos ver que os irmãos tinham tudo em comum. E a Bíblia diz, e quando fala tudo em comum, não está dizendo que tinha o mais rico e tinha o mais pobre. Não estava falando que o apóstolo da igreja, que era, no caso, o líder da igreja, o apóstolo Pedro, por exemplo, não quer dizer que ele andava de caminhonete nova, tinha fazendas, iates, e os irmãos ali andavam a pé. Não. A Bíblia diz que todos tinham tudo em comum. Uma igreja que o Espírito Santo tinha autonomia para agir nela, de falar com ela e até mesmo de separar aqueles que seriam enviados. Por exemplo, quando foram enviados Barnabé e Saulo, o Espírito Santo falou com eles dizendo, separai para mim Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho designado. Nunca, em nenhum tempo da igreja primitiva, precisou-se trazer costumes do mundo para implantar dentro da igreja como nós temos visto hoje.
Os líderes, infelizmente, sem visão nenhuma de Deus, estão olhando o que dá certo no mundo, o que está dando certo no mundo, estão trazendo para dentro da igreja para atrair quem está fora. Com isso, eles estão tirando Jesus de dentro. Porque Jesus nunca vai compactuar com essas coisas erradas. Jesus nunca vai permitir que o seu culto, que o culto a Deus seja deturbado a favor de pessoas. Lembra quando Jesus, depois de que fez aquela multiplicação de pão e peixe, no outro dia a multidão foi ter com ele e ele diz o seguinte: vocês estão comigo por causa do pão que eu estou multiplicando, vocês estão comigo por causa do peixe que eu estou multiplicando, este povo está comigo por causa dos milagres que eu faço. Quando ele começa a pregar desta maneira, muitos se levantam e vão embora. Ele não se preocupa com isso. Jesus não se preocupa em prender aquelas pessoas, porque ele sabe muito bem que quem está com ele, por causa que é beneficiado, no mesmo momento que o diabo lhe oferecer mais, esta pessoa vai servir ao diabo por mais. Ou seja, se eu estou na casa de Deus porque o pastor está me beneficiando, se eu estou na casa de Deus porque o pastor não fala do meu pecado, eu vou para o inferno juntamente com o meu pastor. Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Uma coisa é você não conhecer a verdade, outra coisa é você viver no pecado, sabendo o que é pecado. Um dos textos mais interessantes também é em Lucas capítulo 18. Você lembra quando aquele jovem rico chegou e disse: bom mestre, o que farei para herdar o reino dos céus? E o Senhor disse: viste os mandamentos? E aí o Senhor começa a citar para ele os mandamentos. O que ele diz? Senhor, eu tenho observado esses mandamentos desde a minha mocidade. E o Senhor olhou para ele e disse: falta apenas uma coisa. Vai, vende o que tens, reparte aos pobres, depois vem e segue-me. O jovem baixou a cabeça e foi embora, porque diz o texto que ele tinha muitas heranças, muita riqueza. Ou seja, Jesus nunca pediu para ninguém ficar com ele. Jesus nunca foi atrás de pessoas para dizer: olha, eu preciso de você. O evangelho que está sendo pregado não tem nada a ver com o evangelho bíblico. O evangelho bíblico é o evangelho do arrependimento. João Batista diz: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Jesus também disse: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E aí eu pergunto para você que está me ouvindo, não sei de onde você está me ouvindo, mas eu pergunto para você: há palavra de arrependimento onde você congrega? O seu pastor, os seus líderes, aqueles que pregam na sua igreja, aqueles que dirigem a sua igreja, falam sobre arrependimento? Falam sobre pecado? Falam que pecado continua sendo pecado? Ou será que é somente a palavra de prosperidade, de autoajuda que está sendo pregado? Aquelas palavras que massageiam o ego: você vai vencer, você vai ser alguém, Deus vai te exaltar, os teus inimigos vão ver a tua vitória. Por isso que eu digo que a igreja perdeu sua identidade. A igreja perdeu sua identificação. Não parecemos nada com Cristo se nós ficarmos dessa maneira. A palavra de Cristo sempre foi arrependimento. Por mais que ele falou sobre o amor, e quando ele fala sobre amor, ele fala sobre o amor de Deus que perdoa alguém que não tem condições de ser perdoado. Ou seja, Deus perdoa para quê? Para que Deus me perdoou? Para que eu não volte a cometer os mesmos erros. É uma nova oportunidade, é uma nova vida. É por isso que Jesus falou para Nicodemos: é necessário nascer de novo. O que é nascer de novo? A gente precisa entender o que é nascer de novo. Nascer de novo quer dizer práticas novas. É um novo jeito, é uma nova maneira de viver. Eu não posso dizer que eu fui para a igreja e nasci de novo se eu estou na prática pecaminosa. Eu não posso dizer que eu nasci de novo e eu estou na igreja se eu continuo sendo caloteiro, mentiroso, adúltero, fornicador. Não tem como. Agora, se eu tenho a presença do Espírito Santo, se eu nasci de novo de verdade, a Bíblia diz, Paulo diz assim: mortificai os vossos membros que estão sobre a face da terra. Paulo fala em Gálatas 5,19 sobre os frutos da carne e frutos do Espírito. Ele está dizendo: quem está na carne produz esses frutos. Quem está no Espírito produz esses tipos de fruto. Então, meu irmão, nós precisamos voltar a ser igreja verdadeira, que pregue a palavra, que exorte, que ensina, como Paulo falou a Timóteo. Nos últimos dias, Paulo disse: muitos amontoarão para si doutores. Muitos estariam apostatando da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônios. O que é essa doutrina de demônios? É o evangelho fácil de hoje. É o evangelho que você pode fazer o que for. Você pode pecar do jeito que for, mas Jesus sempre te perdoa. Você sempre pode voltar porque Deus sempre vai estar de braços abertos. Se não houver arrependimento, não haverá salvação. O evangelho tem que produzir arrependimento. E só há arrependimento se houver a pregação do verdadeiro evangelho. O homem precisa ser confrontado pela palavra da verdade. É por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se a verdade não é pregada em muitas igrejas, não haverá arrependimento.
E se não houver arrependimento, essa igreja não se parece com Cristo. Não se parece com a noiva que Jesus vai vir buscar, com a igreja que Jesus vai vir buscar. Por isso Jesus disse: eis que eu venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Igreja que se parece com tudo, menos com uma igreja. Se falava-se há 20, 30 anos de uma igreja evangélica, você já sabia como que ela funcionava. Você sabia já o que acontecia hoje. Se fala de uma igreja evangélica, você não tem noção do que pode acontecer. Vai em um culto dessas igrejas aí pra você ver. Tem coisas que acontecem lá que no mundo não acontece. Isso é a igreja que perdeu a sua identidade. A igreja que perdeu a sua identificação. Por isso, mais uma vez eu te digo, aquele que diz que está nele, Jesus, também deve andar como ele andou. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Só presta para ser mal falado. Ah, mas estão me criticando. Está no pecado. Ah, mas estão falando mal da igreja. É claro, nós deixamos o mundanismo tomar conta das nossas igrejas. Por isso, ande na verdade, seja o sal. Seja aquele que vai dar o sabor, aquele que vai causar sede nas pessoas, porque Jesus, ela é a fonte da água da vida. Ou seja, se com tuas palavras você criar sede nas pessoas, elas vão ir até a Cristo para saciar a sua sede. Pelo contrário, se você for o sal insípido, você não presta para nada, a não ser para ser pisoteado pelos homens. Que Deus vos siga abençoando. Se esse vídeo foi útil para você, se inscreva e compartilhe com teus amigos.